Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 26 de setembro de 2020, agora são 8 horas. Bom é estarmos juntos, bom é olharmos para a palavra de Deus, bom é orarmos ao Senhor, porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, nós amamos, né? 1 João 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele tem tanto amor pela nossa vida, nós entendemos esse amor. Há um resultado desse amor maravilhoso em nosso coração, em nosso entendimento, em tudo aquilo que temos, em tudo aquilo que somos. Nesses tempos, irmãos, já são 3 semanas que estamos trabalhando, aliás, 4 semanas que estamos trabalhando o tema, né? Porque Ele me amou, o tema da nossa campanha de missões nacionais. E eu repito o versículo-chave porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, e assim nós temos um privilégio muito grande de desfrutar do amor de Deus. A palavra amor forma-se então um acróstico. A letra A, porque Ele me amou, eu amo. A letra M, porque Ele me amou, eu multiplico. A letra O, porque Ele me amou, eu oro, que é a que estamos enfatizando e terminaremos hoje. E a próxima semana, porque Ele me amou, letra R de amor, eu reparto. Então, é uma alegria estarmos juntos, é muito bom podermos falar disso. E vamos terminar sobre a oração. Porque Ele me amou, eu amo. Nós encontramos algo muito valioso em 1 Timóteo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo sobre o dever da oração. E nós vimos nesses 2 últimos dias, não é, que o dever da oração é uma decisão espiritual que eu tenho, porque eu tenho uma postura espiritual que é adequada, eu tenho uma postura. E orar é ter uma postura espiritual adequada. Também, porque eu oro, a oração tem a aprovação do Pai para uma atitude correta que nós estamos fazendo. E também, o que nós podemos ver no texto, que é maravilhoso, que porque Ele me amou, eu oro, porque a oração testemunha sobre a salvação. Olha o texto comigo. A partir do versículo, nós vamos ler o versículo 1 até o 8, novamente, não é? 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, todos que têm autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ódio nem discórdia. Então, quando nós vemos esse texto, então, maravilhoso, falando sobre o dever da oração. O dever da oração. Eu convido você a pensarmos no último dever da oração, pensarmos exatamente sobre isso, que a oração, porque Ele me amou, eu oro, e ela testemunha o que? A salvação. Ela testemunha a salvação. Quando pensamos sobre isso, nós vemos aqui no texto o apóstolo Paulo dizendo que há um só mediador. O que mediador? Aquele que está entre pessoas. Nós sabemos que o pecado na vida humana, o pecado afastou o ser humano de Deus, como diz lá Gênesis capítulo 3, por causa do pecado. Né? O ser humano ficou então separado de Deus e precisava voltar. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram, estão separados, destituídos da graça de Deus.
Também a mesma carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, o pagamento do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estando o ser humano separado de Deus, ele precisava de voltar para Deus. Como que ele voltaria para Deus? Através do sacrifício de Jesus Cristo, através do que Jesus fez por todo mundo na cruz do Calvário. Lembrando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No versículo anterior, o apóstolo escreve assim, olha, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja a salvação de todos, mas precisam entregar suas vidas a Jesus, precisam reconhecer o que Jesus fez e, para assim serem salvos, entregarem e deixarem que Deus mude suas vidas. Então só há um mediador, Jesus Cristo. Nós sabemos que vivemos num país onde a religiosidade, diversos tipos de expressões religiosas mostram uma outra forma de mediação, pelas obras, pelo curvar-se a ídolos, tantas coisas, e isso não está na palavra de Deus. A Bíblia diz, aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus abriu o caminho ao Pai. Ele é a porta e também o passaporte para a passagem para esse tempo de salvação na vida, essa história de salvação na vida. E a Jesus pertence todo o mérito. Quando Jesus se entregou na cruz, ele se entregou como sacrifício perfeito, como vítima perfeita, como salvador único, suficiente, tudo para poder salvar o ser humano. Assim, então, como nós vemos isso, a Jesus pertence todo o mérito da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz também em Efésios 2, versículo 8, que a salvação não é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Pela graça por meio da fé. Então, por quê? Porque só Jesus, somente Jesus. A missão qual é? Diz o texto aqui, ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Digo a verdade, Paulo afirma, não minto. Para isso foi constituído pregador e apóstolo, mestres dos gentios na fé e na verdade, ou seja, fé e verdade. A fé que eu creio é expressa através da minha vida, porque eu tenho salvação em Jesus. Expressar pela vida a salvação. Então, e Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz, olha, versículo de número 8, então eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ódio nem discórdia. Mãos santas, não que são sem pecado, mas são separadas por Deus. Esse é o sentido da palavra santo. Sem ódio, sem discórdia, ou seja, com corações limpos, vida transmitindo vida. E é maravilhoso quando a gente vê isso. Quando a gente vê que a oração testemunha a salvação. Por quê? Porque quando oramos, oramos em nome de Jesus. E Jesus, como diz Paulo aqui, é o garantidor de todo o processo de falar com o Pai, porque Ele é o único mediador, não tem outro. A oração também, ela comprova a fé e testemunha a verdade. Aquilo que eu oro ao Senhor, eu sei aquilo que Deus faz, aquilo que Ele pode continuar fazendo. Por isso, a oração comprova a fé e testemunha a verdade. Por isso, há uma lição muito grande para a minha vida e para a sua. Todo crente em Jesus, todo salvo em Jesus Cristo, eu e você, devemos ser os instrumentos da oração. Porque a vida de oração testemunha a salvação que temos em Jesus, nossa dependência e tudo mais que podemos ter na vida dele. Por isso a oração é o dever. Porque ele me amou, eu oro. E através da oração posso testemunhar desse Salvador maravilhoso que salvou a minha vida, que mudou meu coração, mas que também
Ele faz coisas maravilhosas para todos aqueles que creem. Há dois textos muito lindos na palavra de Deus sobre isso. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maravilhoso. As promessas de Deus podem se cumprir nos corações que se rendem a Ele. E Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Maravilhoso é a oportunidade que nós temos de orar, porque a oração testemunha a salvação. Eu quero convidar você a orarmos e que você invista em oração pelas pessoas que não têm Jesus ainda. O dever da oração na nossa vida é a postura espiritual correta, Deus aprova, e tudo isso testemunha a salvação. Quero convidar você então a orarmos, colocarmos nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, eu preciso do Senhor. Eu preciso orar mais, preciso falar mais com o Senhor, preciso render meu coração, cada vez mais derramar o meu coração diante do altar da graça do Senhor e realmente desfrutar de tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer pela minha vida. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso, cuidadoso, Deus que protege, que ama, que age com misericórdia e com imensa compaixão por nossas vidas. Obrigado, Pai, porque tudo isso é o Senhor. E nós louvamos e agradecemos o Seu nome. Nessa manhã, nós queremos agradecer não só pela manhã que o Senhor já nos deu, mas por tudo que o Senhor nos concede, a renovação de Sua misericórdia, aquilo que vem direto do altar do Senhor para a nossa vida. Eu quero colocar a vida de cada um diante do Senhor, a minha vida, a minha família, e a vida e a família de todos os que participam desse vídeo agora, dos que verão esse vídeo depois, que o Senhor esteja derramando e colocando sua mão poderosa, sua mão de graça, sua mão de favor, a única que pode resolver realmente questões da nossa vida. Coloco diante do Senhor os enfermos, ó Pai. Há muitas pessoas que estão contaminadas com o Covid-19, estão em suas casas, às vezes em recuperação, em quarentena, estão nos hospitais, ó Pai, em tratamento, estão nos CTIs ou talvez até entubadas. Em nome de Jesus, nós clamamos por todos. Quero lembrar da Miriam, a esposa do pastor Esdras, lá de Paulínia. Quero lembrar também, ó Pai, do pastor Moacir, ó Deus, o coordenador da associação lá em Manhuaçu. O Senhor cuide dele, ó Pai, em nome de Jesus, coloque sua mão de poder sobre a vida dele e de outros que estão hospitalizados, que o Senhor faça isso. Ó Pai, nós precisamos, ó Pai, da vacina, que o Senhor concretize isso, ó Pai, que o Senhor conclua isso, porque estamos necessitando. Também colocamos os demais enfermos diante do Senhor, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que estão com problemas de depressão e tantas outras enfermidades, que o Senhor coloque sua mão poderosa. Lembro da Juliana, no Vale do Aço. Ó Deus, coloca a sua mão sobre a vida dela, cura, faz o milagre na vida dela e outros também, tantos outros nomes que temos, ó Pai, em nome de Jesus, a todos clamamos, por todos clamamos ao Senhor. Clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor console a vida daqueles que perderam entes queridos, os enlutados, que o Senhor derrame sua graça, sua bênção, seu favor. Clamo, ó Pai, pela necessidade urgente que alguém possa estar passando agora. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida. Abençoa o nosso país, abençoa a economia, abençoa o emprego, a renda. Ó Deus, há tantas coisas que precisamos, os nossos líderes. Ó Deus, abençoa governantes, deputados, senadores, o poder legislativo, sim, ó Pai, poder judiciário também. Em nome de Jesus, derrama toda a sua graça. Derrama, ó Pai, favor. Ó Pai, que haja convencimento de erro, de pecado, de justiça e de juízo, ó Pai. Também eu peço pelo povo do Senhor, pelos salvos em Jesus, que haja um avivamento espiritual tremendo em nosso meio, de comportamento, de vida. Ó Pai, faz isso porque precisamos. Também pedimos pela nossa campanha missionária. Ó Deus, abençoa. Nós temos alvos, ó Pai, há alvos, há objetivos a serem alcançados.
Ó Pai, nós sabemos que há sonhos que precisam ser realizados nesse Brasil. Ó Pai, em nome de Jesus. Precisamos de mais Cristolândias no Brasil. Ó Pai, faz isso acontecer. A carreta para o sertão, ó Pai, que vai levar saúde, vai levar tanta coisa. Ó Pai, age, Pai. Permita que isso aconteça. Constrange-nos, ó Pai, como povo do Senhor, a contribuirmos de coração, a entregarmos nossa vida ao Senhor, o Senhor vai fazer. Cremos nisso. Continua cuidando, abençoando, dirige nosso coração, dirige a nossa vida. E obrigado, porque pelo amor que o Senhor tem para a nossa vida, nós podemos orar ao Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom dia, um bom sábado. Segunda-feira voltamos com a nossa devocional às 8 da manhã. Se esse vídeo edificou sua vida, compartilhe com outros, para que outros também tenham seus corações, suas vidas edificadas para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.